parte desse período falando, nós começamos a falar sobre, Thelma pediu que a gente desse esse feedback, esse retorno aí, né? Nós começamos aí uma jornada falando sobre a vida do crente. E a primeira revista, nós falamos sobre discipulado, né? Nós somos discípulos de Cristo e automaticamente nós fazemos discípulos de nós mesmos. Algumas pessoas nos olham e se moldam a nós. A partir da onde? Da nossa casa, né? Então nós começamos essa jornada aí falando sobre discipulado e aí entendendo isso. Eu como discípulo de Cristo e eu fazendo discípulos, porque isso também é um mandamento. Ide e fazer discípulos. Então as pessoas elas estão olhando para quem? Para nós. Quem é a imagem de Deus aí no mundo? Nós. Então isso vai exigir que a gente tenha uma visão correta do que seja o quê? Que foi a segunda revista que a gente estudou, mordomia. E aí nós entramos em um leque muito grande do que é mordomia. Senta para cá assim, que aí a gente quer ver. Senão fica assim toda hora. E quando nós falamos de mordomia, nós falamos de mordomia num termo muito amplo, né? Falamos da questão da vida financeira, da questão do tratamento com o próximo, da questão da nossa vida na igreja, da questão social. Falamos num âmbito bem grande do que é mordomia. Eu acho que esse assunto ficou bem mastigado aqui no decorrer das lições. E hoje nós vamos estar falando aí sobre ética cristã. Bom dia. Bom dia. Que é um assunto importantíssimo, né? Todos esses temas estão tratando de quê? Comportamento do crente. Concordam comigo? Todas as 3 revistas, essa caminhada que a gente fez, que Thelma viu esse currículo aí, tratam de comportamento nosso. Onde? A partir da nossa casa. Na igreja, na sociedade, na vida secular, na vida cristã, todos tratam de comportamento de vida cristã. Bem, quando a gente vai tratar sobre ética, e aí é o que a gente vai falar hoje, vocês pegaram a revista aí, é a lição 1. Quem ainda não tem a revista, é uma por casal, tá bom? Bem, partindo então desse princípio, dessa caminhada que a gente vem fazendo, e a gente chegando hoje, e aí nós começamos a falar sobre ética cristã. Eu não quero entrar propriamente dito no termo ética cristã agora. A gente vai caminhar o passo a passo. É muito comum a gente chegar para alguém e falar assim, no mundo secular, falta ética, fulano não tem ética. E a gente trata muito disso todo dia, já percebeu? A pessoa é inconveniente, a pessoa é um mau caráter, a pessoa é desonesta, a pessoa tem alguma dificuldade no relacionamento ou faz alguma coisa que é contrário ao padrão e a gente fala o quê? Essa pessoa não tem ética. Mas o que é ética? E aí eu não estou falando, nós vamos entrar na ética cristã. O que é ética? Vamos lá. O que você acha que pode ser ética? A gente às vezes fala muito em relação a políticos, não é isso? A gente fala e a gente aponta deles. Mas será que a gente é ético? O que é ética? O que é ética? Coerência, né? Coerência? Coerência de quê, Júlio? Coerência nas atitudes, né? Então tá. Na vivência. Coerência na vivência, nas atitudes, no que fala. O que mais? O respeito do direito do cara de ir e vir da pessoa. Respeitar. O direito de ir e vir. Cada um tem o seu. Deus deixou. Respeitar o direito. O direito, né? Tá bom, ótimo. Mais o quê? É uma conduta, né? Conduta, diz respeito à conduta. Conduta de quê? Comportamento,
comportamento, limite, padrão. É o senso comum colocando-se em... Senso comum, ótimo. Mais o quê? O que mais que é ética? O caráter É um interno. tratado social de um grupo. Sim. Um tratado social de um grupo. É um tratado Social de um grupo. social de um grupo. Como assim? O que é ético para um grupo não é ético para outro grupo. Nossa, excelente. O que mais? Tudo aquilo que você pode fazer, mas não deve. Tudo que posso fazer. Ah. Não devo, de repente, botar aqui devo, né? Mas o quê? Princípios. Princípios. Exatamente isso tudo aqui é ética. E aí, por que a sociedade está do jeito que está? Porque cada um tem a sua ética. Cada um tem a sua ética. Cada ser humano tem o seu princípio. Cada ser humano tem o seu padrão. Cada ser humano tem a sua conduta. Por isso que a sociedade virou essa farofa que tem. Porque eu acho que eu estou certo, o outro acha que está certo, o outro acha que está certo. Em alguma medida, cada um tem a sua verdade. Concorda comigo? É assim que acontece? E aí acontece isso que a gente está vendo aí. E aí começa, quando você fala o tratado social de um grupo, isso também é importante. Porque além de eu ter a minha ética pessoal, eu faço parte de um grupo social. E esse grupo social também tem lá o seu padrão de conduta. E aí, isso abre ainda mais um leque de variedades éticas. E aí, eu queria rapidamente assim, existe a ética humanista. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ou sabe alguma coisa sobre isso? A ética humanista, qual o padrão dela? A própria palavra já vai dizer. Quem é a medida? Ah, muito bem. A medida dessa ética aqui é o homem. É, exatamente. É o homem. E aí, o que vale para esse grupo? O prazer. Vai me dar felicidade? Vai me fazer bem? O homem vai ficar feliz e completo ali? Na hora vai. Não, mas é isso. Depois que eu comprei. Estou falando aqui, calma aí que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Então, a medida é quem? O homem. O homem quer ter o que sempre? Prazer. O homem quer ser contrariado? O homem quer ser confrontado? Não. Então, essa ética humanista hoje, você acha que tem muita gente com esse perfil aí? No mundo? No mundo secular? Com certeza tem. Mas existe ainda. E aí, o interessante aqui nessa ética, que o que importa para ele é o resultado. Não importa o que se faz. Conhece um grupo assim? Não importa o que se faz, o importante é ser feliz. Né? Não importa o tipo de amor. O importante é amar e ser feliz. Já ouviu alguém dizer isso? Né? O que eu quero somente é ser feliz. Então, eu faço tudo o que devo e o que não devo em busca do meu prazer, da minha felicidade. Desculpa, ainda vou mais adiante. Os pais que têm filhos pequenos dizem assim, o importante é ele ser feliz. Não importa nem o futuro que você vai ganhar aí, o importante é ele ser feliz. Exatamente, né? O que importa, então, é o prazer, é me trazer a felicidade. Existe uma ética, essa aqui é a naturalista. Quem que dita a regra aqui? A natureza. Na natureza, como que funciona? No mundo selvagem, como que funciona? A lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência. O mais forte vence o mais fraco. O mais
apto vence o que é menos apto. Essa é a lei naturalista. O que importa então o certo é o que é natural, a natureza é o padrão, né? Ela que dá as decisões, é a naturalista. E aí, existe no mundo hoje pessoas que pensam assim, que vivem assim? Sim. E aí, nós vamos trazer isso para nós enquanto humanos. Qual o nome que a gente vai dar em relação a quais as características, por exemplo, de um grupo desse? Se tudo que vale a natureza é o mais forte dominando o mais fraco, é a lei do mais apto, né? O leão, por exemplo, o leão é considerado o quê? Rei da selva. Por quê? Ele é o mais astucioso, ele é o mais forte. E ele faz o que com alce? Ele elimina. Então, existe? Existe. E aí, existe uma outra questão aqui, que aí entra no que a gente vai falar hoje. Da ética cristã. Imagina tudo isso que a gente falou aqui dentro da vida cristã. Como que isso vai se dar? E aí, nós, cristãos, somos diferentes de todos os outros grupos. Porque o nosso padrão, Deus não nos criou, vê bem, Deus não nos criou e nos deixou. Não foi isso. Deus nos criou e Deus nos deu padrão. Deus nos deu princípios. Observe que é muito comum a gente dizer que ética é regra. Se você for lá no dicionário, se você for olhar lá no Google, você vai ver ética, regra de comportamentos, regras Ele firma também. e padrões, princípios e tal. Você vai trabalhar na empresa, tem lá, né, os padrões éticos. Já ouviu falar disso? Na empresa você tem os padrões a seguir. Ninguém chega na empresa e faz o que quer. Ninguém chega em algum grupo e vai fazendo o que quer. Existe um padrão lá. Termo de privacidade. Existe uma norma a ser seguida, não é assim? E a gente automaticamente faz o quê? Segue aquele padrão. Então lá na empresa, no pátio da empresa, tem a faixa de pedestre, tem o que você pode, o que você não pode fazer, tem todas as O regras. uniforme é padronizado. Tudo, isso tudo faz parte da ética. A ética é o padrão. Na vida cristã, e aí isso é muito interessante, que na vida cristã, a ética, ela vai se dar nesse sistema de valores e o que vocês acham? E princípios. Uma vez nós falamos aqui que Deus não criou o homem e deixou o homem à vontade. Deus é um Deus ordeiro. Deus tem o seu padrão. Qual o padrão da ética cristã? Está onde? Está na Bíblia. Então, a nossa regra, que eu não quero usar essa palavra, é a Bíblia. E aí a gente falou semana passada que a nossa base, né, a nossa denominação tem isso lá nos princípios. A Bíblia como regra de fé e prática. Interessante que Deus, ele tem toda uma ordem, né? Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus criou o homem. Deus deu ordens àquele homem. Deus foi criando um padrão de comportamento para o homem. E onde que está explícito isso? O que vocês acham? Lembra de Moisés? Moisés lembra o que a gente? Os mandamentos, né? O que tem? Quais são os 10 mandamentos? Vocês acham que nos 10 mandamentos existe um padrão? Só para mim ou para mim, de mim para o próximo? Existe para mim e existe para o próximo. Então vamos lá. Quais são os 10 mandamentos? Não adorarás outros deuses, não matarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Observe que existem, eu estou gritando, né? Existem comportamentos, existem mandamentos
Hã? Você é acostumado com criança, irmão. Eu acho que eu tô acostumado com essa sala. Você fica berrando. É assim mesmo. Eu de férias. É porque o assunto é empolgante. É verdade. É verdade. Esquenta não. Bem, voltando aí. Os 10 mandamentos, eu queria que você me dissesse isso. Quando fala lá, os 10 que a gente sabe, né? Não matar, não roubar, não gerar falso testemunho e tal, tal. Quando a gente fala disso tudo, diz respeito a mim, ao meu comportamento? Sim. Claro. Do meu perfil humano, pessoa, o Zé, com certeza. Diz respeito a mim em relação ao social, ao outro, ao meu testemunho? Sim. Com certeza. Então, diz respeito a mim comigo mesmo, diz respeito de mim com Deus, porque vai dizer que eu não tenho que adorar outro Deus, vai dizer respeito de mim com o outro. Então, o padrão de ética cristã, ele tem uma abrangência o quê? Inteira, do homem no seu todo. Nós não somos só carne. E também não somos só espírito ainda. Nós somos um ser humano. E esse ser humano, ele é completo. E Deus, como é perfeito, Deus pensou no todo. Deus não pensou no homem só não adorarás. Então Deus pensou no homem na questão religiosa, do divino. Não. Deus pensou no homem em relação ao seu pai e sua mãe. Deus pensou no homem em relação à sua esposa. Deus pensou no homem em relação ao social. Deus pensou no homem no seu todo. Ética cristã diz respeito a isso. Mas qual foi, além dos mandamentos, qual foi um outro exemplo de ética cristã dado por Deus? Quem falar vai ganhar um bombom. Aí você para assim na sala de aula, a criançada vira, né? Mas vamos lá. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo anjo dele. Sermão do Sim. Monte? Não. Vamos lá. Qual o outro? Jesus. Ganhou o Eu região. ganhei um bombom. Aí eles falam assim na sala de aula, semana que vem eu trago. Aí você mudou. Mas eu levo. Aí foi comprado. Então, olha bem, além, e aí, olha a perfeição da ética cristã. Além de Jesus, de Deus dar aquilo por escrito, que era teórico, Deus vai sair do teórico e vai trazer isso para quê? Para a prática. Por isso que fala que é o verbo encarnado. Exatamente. É a palavra. Exatamente. Obrigado. Então, olha bem, Deus não vai tratar de algo apenas teórico. Olha, você não mata, você não rouba, você não faz, tal. Mas há possibilidade, Senhor, de fazer isso, de ser assim, humanamente falando, você vai tentar ser. Porque eu vou mostrar para você que o verbo habitou entre vocês e ele vai conseguir mostrar para você. Claro que ele era Deus, né? Mas Jesus veio como um exemplo vivo da ética cristã. Jesus era ético. Quando ele encontrava com um povo, e aí no caso da mulher samaritana, por exemplo, da mulher adúltera, né? De tantas pessoas que no nosso ver, no nosso parecer, eram pessoas que não estariam no meio, né? E Jesus vai pegar o publicano, vai pegar pessoas que a gente não consideraria, talvez. Lembra que nós falamos que ele veio para os perfeitos e para os imperfeitos? E a misericórdia dele alcança a todos. Pô, mas eu sou o pior, cara, eu fiz isso, e aí? Né? Vendo agora essa semana aí, essa questão desse anestesista, né? Essa questão que está repercutindo tanto aí. E aí a gente fala que faltou o que nele? Ética. Para qual grupo que ele pertence? Profissional. Dentro da medicina, existe a ética. O que ele fez com a ética que ele aprendeu? Não. Ele não usou. E o que aconteceu com ele quando ele não usa a ética? Ficou exposto, né? Vai pagar a pena do seu erro.
Lembrando, Zé, que existem outras também, que é a ética do assédio moral. Sim! Só que às vezes não é tão repercutido, né? Esse os pacientes colocaram, mas isso já existe há muitos anos. A própria. Jesus, aí nesses dois exemplos que você usou, da samaritana e da adulta, Jesus rompeu ética social no momento ali. Mas ele demonstrou que, acima de tudo, né, da ética tem que ter o quê? O amor. É aí que a gente vai entrar agora. E aí, nós falamos na semana passada, e temos falado em 2 a 3 semanas atrás aí, que acima de tudo, e aí nós lemos aquele texto clássico de 1 Coríntios, que acima de tudo deve estar o amor. Qual foi o maior exemplo de Cristo? Nas atitudes, nas ações, do que ele foi e do que ele é. Preste atenção que é o que ele é. Né? O amor. Acima de tudo, da ética cristã, está o amor. E Hélio trouxe muito bem isso aí, que a gente ia entrar agora. Ele rompeu ética social, ética política, né? Mas por causa do amor ao outro. Vida cristã, lembra que nós falamos isso também? Ela é voltada para o outro, não é voltada para dentro, é voltada para fora. Igreja é para fora, não é para dentro. Então, a igreja de Atos, ela caiu na graça de quem? Dela mesma? Não, na graça do povo. Então, a ética cristã, ela vai dizer, e ela vai, Deus vai mostrar isso, né, através de quem Ele é, através das ações, que existe um Deus que cria esse homem, as decisões dele estão sempre sendo tomadas contrárias à vontade de Deus, é a natureza humana. Isso não sou eu, não é você, somos todos nós somos humanos. E como humanos nós somos pecadores, falhos. E a nossa tendência é fazer o quê? Errar. Você já percebeu que a criança, o bebê, quando ele não é atendido, o que ele faz? Chora e faz pirraça. Desde pequeno, Lu trabalha, né, nessa área aí. O que a criança faz? A tendência dela é fazer sempre o quê? Sempre o errado, sempre aquilo que não pode. E qual é a nossa função enquanto pais? Trazer e orientar. Sempre vai ser assim, porque a nossa tendência é pecaminosa. Mas nós não vamos focar nisso aqui. Nós vamos focar num Deus que age por amor, com amor, em nós e por nós. Juliana, se não tiver lugar, tem lugar aqui. Não sei se lá atrás tem. Então tá, Deus vai mostrar o tempo todo que Ele está ali revelando a sua vontade na Bíblia. A vontade de Deus ela é revelada na palavra dele. Então, e essa vontade ela é revelada no sentido amplo do homem. Não é no sentido só religioso. A Bíblia, então é no sentido religioso. Eu devo ser um adorador? Não. A Bíblia vai dizer do seu comportamento em todos os âmbitos da sociedade, inclusive dentro da sua casa. E aí vai lá aquele texto clássico de Efésios, quando vai dizer o papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho. Qual o papel do homem? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Qual o papel da mulher? Ser submissa a seu marido, auxiliá-lo, ou auxiliadora, né? Algumas versões trazem assim. Qual o papel dos filhos? Honrar pai e mãe. E aí, se você for analisando e lendo a palavra, você vai ver que o tempo todo a Bíblia está tratando de comportamento. Como que deve ser o comportamento seu? Em casa, na sociedade, na igreja. E aí, a ética é que vai dizer isso. Então, enquanto esses grupos aqui têm outros focos, o nosso foco está aqui, ó. É ser igual a Cristo. Essa é a nossa missão. E aí, existe uma linha do tempo. É bom fazer isso, que a gente lembra de história, né? Deus cria esse homem. Deus dá o que para esse homem? Uma missão para esse homem. Até chegar aonde? No céu. Você consegue ter essa visão? E nesse caminho aqui, ó, é que vai rolar o quê? A ética. É na caminhada sua de vida cristã. Deus te chama e você começa a caminhar. Uma missão que Deus te deu até o céu. Quando isso vai acabar? Quando Jesus voltar.
E aí, por que eu fiz assim? Porque às vezes nós estamos aqui, e às vezes a gente está aqui. Às vezes eu estou aqui, e às vezes eu estou aqui. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, eu estou sempre fazendo. A minha carne é inclinada para isso. O que eu acho legal lá em João é quando Nicodemos encontra com Jesus e aí começa a questão da nova vida. Então a nossa nova vida espiritual ela começa quando nós cremos em Cristo Jesus e aí o nosso coração é transformado. Quando o coração é transformado, isso vai reverberar, vai transparecer o nosso comportamento. Sim. Porque se não houver regeneração, justificação, a gente vai se esforçar, mas a gente não vai conseguir. Por quê? Porque por nós mesmos não conseguimos fazer nada. Mas com Cristo na nossa vida, sim, no nosso coração, na nossa nova vida, ela é revelada através do nosso comportamento. Sim. Então, assim, porque senão a gente fica querendo só cumprir regras, cumprir os mandamentos, igual os fariseus eram de Jesus. Eles eram perfeitos. Porque eles cumpriam o quê? A lei. Muito bem. Boa. Cid. Zé, e quando um diretor da empresa vira para você, que você fala para ele assim, eu não posso voltar atrás na minha palavra, ele vira para você e fala assim, palavra o vento leva. Sendo que ele está acabando de prometer uma coisa e está falando que a palavra o vento leva. Você vai confiar na palavra dele? O que você faz? Não dá. Confie em Deus. Uma coisa que eu sempre... Aí eu pedi demissão. Uma coisa que eu sempre repasso é a ideia de que o cristão ele é fraco intelectualmente. A gente vê, por exemplo, que ser cristão exige de nós uma elaboração filosófica intelectual muito refinada e muito elaborada, porque ela subverte aquilo que é óbvio, né? Como eu falei, os fariseus eles só cumpriam regra. Exige do cristão, como o irmão falou, olha, eu me deparei com isso. É um dilema filosófico, ético, que está sujeito à vontade de Deus e que exige do cristão muito mais do que um processo, olha, eu faço ou deixo de fazer. Então, às vezes, quando as pessoas falam, o cristão ele não é inteligente. Pelo contrário, ele exige uma elucubração intelectual muito mais elevada e que está sujeita a Deus, que é Ele quem nos capacita para isso, muito mais do que o mundo. O processo é muito raso de raciocínio e de conduta. Exatamente. Então Deus, Ele chama o homem, Ele dá uma missão, mas Ele dá uma missão dentro de um padrão. Deus não dá uma missão qualquer. Deus não dá uma missão sem um padrão. E aí, se você for olhar lá nos dicionários, que hoje tem, ninguém usa mais aquele dicionário Aurélio, né? A gente nem usa mais aquilo, né? Ainda bem que não é da minha época, né? Mas quando você trata de ética nesses dicionários, vai tratar a questão das regras. Por que nós não estamos falando em regras e nós estamos falando de princípios? E aí eu vou até acrescentar aqui valores. E aí a gente fala muito isso hoje também, né? Os valores estão invertidos. A gente fala muito isso. Virou uns jargões assim, né? Mas será que a gente entende isso? E aí eu quero trazer isso para um assunto mais amplo. E eu não quero discutir política aqui, não é esse o foco. Mas a gente precisa avaliar o que a gente vai ouvir agora para frente, eu já tenho ouvido aí. O que é ética? Né? O que é padrão e valor bíblico? A gente precisa entender o que é isso. Porque senão a gente vem domingo, lê uma coisa, prega uma coisa, adora uma coisa, e amanhã, segunda-feira, eu sou outra pessoa. Eu defendo outra coisa. É uma incoerência. Então, assim, fora política, esquece isso. Nosso pensamento está para além disso. Nós estamos por cima, tá bom? Assim, esse debate aí, polarizado, né? Esquece isso. Pensa um pouquinho mais acima. A gente precisa ter uma visão cristã das coisas. O crente ele tem que ter uma visão cristã. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas você vê nitidamente o inimigo tentando colocar as regras de quem? Que aí é regra. O inimigo vai tentar colocar a regra dele. Mas a Bíblia fala de princípios e valores.
E Deus, quando vai dar essa missão para o homem, é interessante, Deus chama o homem e dá essa missão para ele. Qual é a missão nossa? Mateus 28, se não me engano, 19. O ID é a nossa missão. Mas essa missão ela é dada a Deus por nós, para que a gente cumpra essa missão. Mas com um padrão bíblico, com um princípio bíblico, valor bíblico. Porque qual o problema nosso hoje? A Bíblia pode até ser regra de fé, mas deixa de ser de comportamento. Por isso, talvez, que muitos não querem vir. Já ouviu isso de alguém? Você chama alguém para a igreja? Eu não. Na minha família tem. Eu não. Lá dentro tem gente pior do que eu. É muito comum você ouvir isso. Aí, lembra aquela palavrinha que nós estamos falando? Qual é mesmo? Qual é a palavra que a gente falou o tempo todo aqui? Não, antes. Lá nas missões passadas. Foco. Onde está o foco? Mas tem acontecido ao contrário também. Tem. Colocado que Deus é amor e Deus aceita todo mundo do jeito que é e perde a santidade nessa época. Isso. Então, eu já vi pessoas cristãs assim, defendendo coisas que eu fico, meu Deus, que Mas aí a gente fica extasiado. tem um negócio interessante, a gente usa a analogia que a igreja é um hospital, né? Sim. Aí você fala assim, não vou no hospital não, porque lá tem gente na UTI. Doente. Exatamente. Eu tô gripado, mas E aí? lá tem gente na UTI. E aí a gente Então, tem tá no uma... hospital, né? Exatamente. E aí, a palavra de Deus vai dizer isso, nós falamos isso aqui. Todos pecaram. Todos carecem da graça. Não há um justo. Todos nós estamos no mesmo barco. A missão foi dada para quem? Põe seu nome aqui, ó. Põe seu nome aqui. A missão é dada a você. Vai ter momento que você está muito bem, você vai cair, você vai levantar, mas você vai continuar andando. O negócio é não parar. Né? Então tem período que você caminha mais um pouco, tem período que você recua, e tem uma frase que o pastor fala que eu gosto, que eu falei até lá na escola. Às vezes, retroceder é avançar. Então, em algum momento, você vai andar 2 passos à frente. Lá na frente, você precisou parar, dar uma parada, voltou 1, tranquilo. O importante é não parar na vida cristã. Porque às vezes a gente cai também numa crise de que a gente é o pior homem do mundo, de que a gente é o... Sabe? E não é isso. Nós somos pessoas de valor para Deus. Deus nos confiou essa missão. Então imagina, você confia uma missão a alguém. Será que essa pessoa tem crédito com você? Claro, Deus nos amou. Ele morreu por nós. Ele não morreu por qualquer um. Ele morreu por mim e por você. E aí eu queria que a gente abrisse, então, aí nós vamos começar a ler agora os textos. Que eu acho que já falei demais, né? Efésios 4, de 1 a 6. Qual é? E aí, olha bem, grava isso aqui. Tá bom? Qual é os princípios, valores e padrões de Deus nessa caminhada de vida cristã? E aí isso tem a ver com ética cristã. Quais são os princípios e valores que devem reger a nossa fé? Que devem reger o nosso comportamento? Antes de entrar no assunto, Sim. a gente tem a colocação seguinte. A grande confusão do cristianismo hoje é porque o povo está esquecendo o filtro hermenêutico da Bíblia, que se chama os Evangelhos de Jesus. Tanto o velho quanto o novo, tudo tem que passar pelo filtro hermenêutico do Evangelho de Jesus. Como Jesus se comportou, como Jesus fez, como Jesus se comportaria. Então a pessoa pega um texto bíblico dos profetas, que a gente vai ver a idolatria de uma igreja. Pessoas idolatrando profetas, pessoas idolatrando apóstolos, mas esquece o filtro hermenêutico que é Cristo, que é o Evangelho de Jesus. Como Jesus se comportou nesse momento, como Jesus fez nesse momento, qual foi a ética de Jesus usada nesse exato momento. Então a gente precisa se atentar para isso. Toda a palavra tem que passar pelo filtro hermenêutico de Cristo, do Evangelho de Jesus, para que não haja essa confusão que está tendo aí. Cada um pegando os seus textos proféticos, apóstolos, e cada um tirando suas interpretações e criando um comportamento diferenciado de todos os tipos. Exatamente. E aí você fica escandalizado.
Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, eu sou meio ogro em relação a essas coisas aí, tá? Mas eu penso assim, se aquilo vai te fazer pecar, o que é melhor você fazer? Não ter. Tem coisa que é melhor você não saber, né? Mas às vezes, o que médio tem, a gente faz o quê? Vai lá dar aquela espiadinha. Às vezes a gente olha, né? Mas assim, eu não tenho porque eu não quero entrar nisso. Mas a questão é, o que Gélio falou tem toda razão. Qual é a função do inimigo nessa caminhada da vida cristã? Tirar o seu foco. Você, partindo daqui, com o foco certo, chega essa falar. Tá dando pra vocês verem aí? Você partindo daqui, com o foco certo, o seu fim será o céu. Você partindo daqui, uma vez o pastor falou comigo que ele trabalhou na Marinha. Chegou a trabalhar? Acho que ele fez uma viagem internacional para a Marinha. 3 anos e meio. É. Aí ele disse que assim, ele falou, Zé, um pontinho, um grau que fala, né? Um grau errado aqui faz toda a diferença aqui. Alguém aqui trabalha em Marinha, alguma coisa assim? Tiago. Quem? Ramon? É mesmo? Não é assim que funciona? Um grauzinho errado aqui me faz chegar em outro lugar aqui. Isso na vida cristã é perigoso? Muito perigoso. Então, se meu foco estiver em pessoas, já começou errado. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós estamos aqui pelo Senhor. O nosso foco precisa ser Cristo. O nosso modelo precisa ser Cristo. Por quê? Porque pessoas erram, fracassam, decepcionam. Pessoas são assim. Quem não é assim? Levanta a mão. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Manda ver. Não tem. O que Jesus fez com aqueles homens? Com essa atitude de Jesus, o que ele fez com esses homens? Foi uma atitude ética? Totalmente. De ética cristã. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aqueles homens fizeram? Até o marido vai ter o pé. Então, olha bem. Às vezes, o inimigo ele vai trabalhar em um ponto só. Somente um. E a gente pensa no inimigo, aquela coisa imensa. Às vezes é um detalhe. Aquela coisa pequenininha que lá na frente vai virar um monstro. Então, o que o inimigo faz aqui na caminhada? Ele vai tentar tirar o seu foco. Desse jeito, ele atrapalha a sua caminhada e ele atrapalha a função. Qual é a função dessa missão? Mostrar quem? Deus. Mostrar Cristo a quem? Ao mundo. A missão é essa. Então, quando eu sou parecido com Cristo, e aí Deus já fez a parte dele, porque Deus já me criou a imagem e semelhança dele. Agora cabe a mim fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me parecer com Cristo. E não é fácil. E aí quem fala que vida cristã é fácil, não dá. Pode ligar o ventilador, gente, se quiser Beth. Né, Beth? Bem, tá. Efésios 4, vamos lá? De 1 a 6. Cada irmão, esse é o nosso texto básico, né? Nós já estamos assim, eu vou ler os textos agora, mas nós estamos caminhando para a lição, tá, gente? Vamos lá, Efésios 4, de 1 a 6. Cada um vai ler um versículo. Ronaldo não está aqui não, né? Senão o Ronaldo leu 6. Não é assim? Então vamos lá, de 1 a 6. Quem pode ler aí? Pode começar. De onde vêm as guerras interiores? Não, Efésios 4. Nós vamos ler esse também. Efésios 4, de 1 a 6. Pode ir. Logo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então vamos lá. O primeiro versículo diz o quê? 4:1. Viver de maneira digna. Então tá. Andar de maneira digna diz respeito ao quê? A ética. A forma como eu ando. Como que eu devo andar? O que o texto vai dizer? De modo digno. O que é andar de modo digno? Postura, né? O cara tem postura, o cara anda de modo digno. O que você está dizendo dele? O cara tem palavra, o cara é correto, o cara caminha, né? Bem, e quando fala de vocação a que foste chamados, é o quê? Hã? A doutrina. Aí já diz respeito ao chamado. Aquilo que a palavra vai dizer que você deve fazer. Então é interessante que a Bíblia ela é perfeita. Vai falar de ética, vai falar de doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina? Será que doutrina é aquilo que a gente ouve aí? Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode não sei o quê. Veja bem, não é crítica, tá? Eu estou falando que às vezes interpreta-se errado a palavra. O que é doutrina? É um conjunto de ensinamentos, né? De princípios a serem o quê? Seguidos. Né? E a Bíblia está cheia disso. Se você olhar, você já percebeu que a Bíblia, o tempo todo, ela vai trazer textos, isso tem quase todo texto, diz respeito a comportamento meu com Deus, meu com o outro, meu com você mesmo. Né? Meu comigo mesmo. A Bíblia o tempo todo está tratando disso. Como eu devo fazer com Deus? Como eu devo fazer com o outro? Como eu devo fazer, né? Isso é interessante a gente perceber. Vamos lá agora, outro texto. Eclesiastes 1. Esse também é um texto muito bom. Eu queria que cada um agora lesse, tá bom? Mas vamos rapidinho para a gente não perder tempo. Eclesiastes 1, de 4 a 18. Irmãos, assim, sejam reais. Desse jeito que a gente trabalha assim, fica cansativo? Não. Assim, pode falar, porque tem uma... Sempre pergunta, sempre pergunta. Né? E aí, às vezes, eu penso em trazer alguma coisa no Data Show, eu posso até trazer. Mas eu acho que fica mais frio, né? Vamos lá. Acharam? Eclesiastes 1, de 4 a 18. Pode começar. Eclesiastes 1. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Os seus rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Levantam-se seus filhos, eles chamam de filhos. Seu marido aluga de filhos. É o 8, né? Agora. Não, 8. Todas as coisas são francesas. Ninguém faz coisas comigo. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é, e o que há de ser, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, ver que isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que perceberam, e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança, dos que amam e depois. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadou em trabalho, pois, Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E todas as boas obras que fazem debaixo do sol, e este tudo é vaidade, por ver a paz do mundo. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci,
e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta o estudo. Bem, o texto está falando de quem? Quem é? Salomão. Ele está dizendo que... O que o texto está dizendo? O texto fala de quê, no todo? Que a vida, ela é o quê? Passageira. A vida, ela é... No final de tudo, ele vai dizer que tudo é vaidade. Tem alguma coisa nova acontecendo? Não. A história, ela é cíclica. As roupagens é que são diferentes. Aí você fala assim, a igreja nunca viveu um tempo tão difícil. Viveu. Muito bom. Em outro momento, num outro contexto, numa outra roupagem, com outra cultura, mas as dificuldades da igreja são as mesmas. Né? Nós somos os personagens desse tempo. E às vezes a gente poderia... Oi? A gente poderia aprender com aqueles que passaram antes de nós. E a gente às vezes não aprende. E quem não aprende? Eu e você. Porque a gente quer fazer. A gente busca e às vezes fica correndo atrás do vento. Ele vai falar disso. Né? A gente quer... Tá ruim, gente? E aí, eu queria que a gente começasse então nessa questão de ver que a ética, primeiro ponto aí, fala sobre uma ética individual. O que é a ética individual, hein? O que vocês acham? Diz respeito a quem? A eu mesmo. Diz respeito a mim. Às vezes, e aí eu quero pensar isso aqui com vocês, às vezes a gente fica batendo na tecla da consequência. Quer ver? Nós temos filhos aqui. Cada filho é de um jeito, né? Cada filho é de um jeito, não tem jeito. E aí, vamos pensar que a minha filha é muito respondona, bate o pé, chora quando vai à loja, quer alguma coisa. E eu acabo dando, para poder ela ficar quieta. E na outra vez ela vai fazer o quê? De novo. E eu faço o quê de novo? De novo. Eu estou chateado com a consequência. Qual é a consequência que ela está me fazendo passar? Vergonha lá me expondo. Eu preciso fazer o que com ela? Estancar aquela sangria lá atrás, cortar o meu erro com ela, que é de dar as coisas, para eu não passar por isso de novo. Então, o problema nosso hoje, e aí parte, eu quero trazer isso até para o social também, a gente fica às vezes batendo na tecla das consequências e esquece de estancar a raiz dos males. Aonde está a raiz do negócio? Porque às vezes a gente fica triste com o que a gente colhe, a gente fica triste com a colheita, com o que vem de resultado, mas o resultado pode ser consequência da minha falta de ética, da minha falta de agir na hora certa com ela. Com filho, isso se dá diretamente. Às vezes a gente estimula a criança a ser uma coisa e a gente está insatisfeito com o que ela está sendo. Não é assim? A gente no trabalho, a gente não está achando legal o que a gente está colhendo. Escola, então, isso é terrível. Mas, infelizmente, quer ver, tem uma professora lá na escola, ela chega, olha a posição dela, Juliana, olha essa. Aí pega o livro. Turma de 38, oitavo ano, o que essa turma vai fazer? Vai quebrar a sala. Vai quebrar a sala toda. E quem entra depois dela? Eu. Não dá certo. Não dá certo. E aí, olha como que as pessoas são. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim, que aconteceu comigo. Essa professora, a aula dela é isso. Mas o pai foi quem? Não foi ela, foi os pais não. Eu chego, vamos lá, vamos organizar a fila. Sim, papapá, resolveu, vamos começar. Vira uma menina lá de trás para mim, em pé no meio da sala. Tá nervoso? Tô nervoso. E aí ficou
bravo, eu falei que a ordem ali da sala era minha, que a gente cresce. Eu com esse 1,5 metro fico gigante. E aí, o que aconteceu? Ela percebeu que comigo é diferente da outra. E aí, como é que é? O problema está na turma ou está nela? Por que eu chego e dou minha aula e o outro chega e não dá? Por que às vezes eu tenho uma dificuldade também com a turma e o outro não tem? Então, por que eu estou dizendo isso? Nós aqui somos casais com filhos, nós temos pessoas perto de nós, né? E que às vezes, as respostas que nós estamos tendo pode ser consequência do nosso comportamento. E às vezes a gente fica reclamando do que a gente colhe. Então a gente precisa estar atento a isso. Tá bom? Então vamos lá. A ética individual. E aí, esse texto também é um texto muito interessante. 1 Timóteo 4,16. Quem pode ler? Ronaldo não está aí, todo mundo está liberado. E o outro irmão aí, Efésios 5, 15 e 16. Cuide de você mesmo. 1 Timóteo 4,16. É um texto bem conhecido, né, gente? O que Paulo está dizendo a Timóteo? O Timóteo era um pastor de uma jovem igreja, desculpa, de uma jovem igreja, né? Um jovem pastor de igreja. Vai lá, vai, Regi, agora pode. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto os que te ouvem. O que esse texto está dizendo? Está falando de doutrina e está falando de quem? De mim. Veja, olha bem, tem cuidado de ti mesmo, mas olha bem, o cuidado não é só comigo, é com a doutrina também, né? Continua nos deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Lembra que a gente está falando que fé, a revista trouxe uma frase que eu gostei. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos, porque senão o discurso fica vazio. É aquele pai em casa que quer cobrar do filho para ir à igreja e ele não vem. Quer cobrar do filho para ler a Bíblia e ele não lê. Então, precisa ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Na vida cristã. Lá em casa eu falei agora cedo, quando a porta da igreja abre, a nossa se fecha. É isso aí. Né? Então, olha bem, há de ter coerência no que a gente fala, no que a gente faz. Senão, vai ficar um vácuo no meio. E aí não vai dar certo. Na vida cristã, isso não funciona. Né? Agora, outro irmão aí, Efésios 5, 15 e 16. Preste atenção. Olha outro texto interessante. Vede prudentemente como andares, né? Remindo o tempo, não como nécios, e sim como sábios. E aí, quando eu falo de sabedoria, eu estou falando de quem? Banco universitário? Estou falando de Deus. Sabedoria é Deus que dá. E a sabedoria é o quê? Lá em Provérbios vai dizer que o princípio é o temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele faz muita coisa por temer ao Senhor. E ele deixa de fazer muita coisa por temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a primeira coisa para você ser sábio é a primeira. É temer ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é fundamental. Então, quando eu falo de ética individual, aquilo que eu falo, primeiro tem que ser verdade para quem? Para mim. Se não for verdade para mim, como que eu vou falar de Deus aí tratando de evangelismo? Como que eu vou sair pregando de um Deus que não é um Deus que governa? Como que eu vou pregar de um Deus que eu não conheço? Por isso que muitos são engolidos aí fora. Porque às vezes conhece Deus ali, e aí vem o outro lá e manda, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas existe uma outra ética, que é a ética social. Vocês acham que essa ética diz respeito ao quê? Ao meu relacionamento com quem? Com o outro, com o próximo. A Bíblia vai me dar um parecer
um princípio sobre como eu devo tratar o outro? Aliás, o que se resume a ética cristã aí? Ah, muito bem. Vamos falar juntos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha bem, o resumo da ética cristã está aqui. Você não precisa saber mais nada. Só saber isso já está de bom tamanho. Isso vai cair na prova. Decora, né? Porque aqui você pode ser aprovado, um APzinho ou reprovado, tá? Isso é verdade. Isso não é mentira, não. Não basta não saber, tem que praticar. Isso! Não basta saber, tem que praticar. Senão vira discurso. Né? Discurso não convence ninguém. Discurso, o que acontece? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra coisa. Isso é discurso. Mas quando eu vivo, aí já é um padrão. Já é um padrão de conduta que eu tenho, né? E aí é interessante. Jesus veio para o outro bom, ladrão na cruz lá, na última hora, lá no último momento. Jesus ali sem pecado nenhum, o Cordeiro Imaculado, diante de dois homens que mereciam, para a época, estar ali naquela cultura. E aí? O que Jesus fez com aquele homem? Jesus fez o quê? Mandou o que para ele? Ele furou uma ética ali, social, cultural, né? Jesus passou por cima. Por isso que eu falei que o nosso olhar de ética cristã, ela precisa estar para além desse mundo aqui. Porque aqui nós vamos viver essa farofa que a gente vive aí. Não tem jeito. Mas se cada um de nós, e aí a começar em mim, eu começar a trabalhar isso, automaticamente, isso vai melhorar, né? Isso vai mudar. Tem gente que olha são isso. José, rapidinho, lembrando aqui bem, que ela quer falar, mas eu vou falar. Sim, fala, Marilza. Não, porque ali Jesus aplicou o amor, né, ali na cruz, porque houve arrependimento. Sim, né? claro. Tem que ser. Claro. Porque um foi, o outro não. Lembra que nós falamos que Deus sempre faz a parte dele? Cabe-nos fazer a nossa parte. Deus sempre vai fazer a parte dele. Ele nos criou, Ele nos capacitou. Lembra, o que a gente faz com o filho da gente? A gente cria, a gente faz a parte da gente, da comida, da casa, corre atrás. A gente fica nesse trânsito aí para lá e para cá, né, Rejane? E leva, e busca, e traz, e leva para o inglês, e leva... Porque a gente tem um alvo. Mas a gente faz a parte da gente. E se o filho não fizer a dele? Não adianta nada. Né? Então a relação é um pouco isso. Então quando se trata de ética social, isso também é muito interessante. E aí eu queria que a gente lesse Mateus 22, de 36 a 39. Vamos ler, cada irmão pode ler um versículo, por favor. E o outro irmão aí, Filipenses 2, 3 a 4. Um irmão lê para mim, Mateus 22, 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem está fazendo essa pergunta aí para Jesus? Esse texto diz respeito a que grupo? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, a atitude correspondia ao discurso? Não. O interessante desse grupo é que o foco era cumprir a lei. E aonde ficava o outro? Depois da lei. Então, a lei diz que eu tenho que apedrejar? Eu vou apedrejar. O que é mais importante? Perdoá-la, salvá-la, cuidá-la ou apedrejar? O mais fácil era apedrejar. Porque cumprir a lei sempre vai ser mais fácil do que amar ao próximo. Vou repetir. Cumprir a lei é sempre mais fácil do que perdoar ao próximo, do que cuidar do próximo. Por que o Evangelho
ele é desafiador para nós. Porque o nosso evangelho, ele não é de discurso, ele é de ação. E quando se trata de ação, trata do meu eu, das minhas vontades, daquilo que eu quero e não quero. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa que vai me encurralar, ou que vai chocar com aquilo, eu fico nessa luta, faço, não faço. Já ficou assim? Deus mandar você fazer uma coisa e você fica, faço, não faço. Não, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer por causa disso. Aí você tem os seus argumentos. Porque eu quero que o meu eu prevaleça. Porque primeiro é para mim. O outro vem depois. Então, quando Jesus vai dizer isso, olha bem, amar a Deus e amar ao próximo. Jesus está dizendo para eles assim, olha bem, o mais importante não é fazer para que os outros vejam aqui esse cumprimento. O mais importante é você fazer o que eu mando e tentar ser igual a mim. Esse é o desafio. Por isso que o evangelho não é fácil. Né? Por que tudo eles condenavam e falavam que era a lei de Moisés? Porque Moisés foi a representação. Ele mandava culpar, condenar Moisés. Olha bem, a gente precisa entender a questão cultural da época. Usava né? isso. A questão cultural. Existia a questão cultural. Aí eles faziam pergunta de Jesus e falavam, era o que vocês queriam. A lei vai dizer uma coisa, Jesus vai dizer outra, mas ele também não veio para descumprir a lei, lembra disso? Então, eles faziam pergunta, aí o Jesus... Na verdade, o evangelho chocava com aquilo que eles queriam, né? Porque eles eram legalistas. E isso é um perigo, né, Júnior? Era um outro assunto, mas voltando ao que você estava falando, é muito mais perdoar, né? Perdoar hoje não chega a ser muito difícil, né? Porque se eu perdoar uma pessoa, vai mexer com o meu ego também. Será que se eu perdoar ela vai sair melhor do que eu ou do que eu estou aqui? Esse é um exercício que eu tenho praticado muito, me perdoar. Às vezes no trabalho, como o irmão estava falando ali, aparecem situações que a gente é obrigado a se posicionar como cristão. E aí a situação é a seguinte, aparecem situações que se você não se posicionar, ela vai virar contra você em algum determinado lugar. Então, assim, eu sou muito mais de perdoar ou deixar de fazer para mostrar que aquilo ali não tem coerência com os meus princípios. Isso aí. Às vezes, e eu acho que esse é um problema do ser humano, a gente quer vencer pelo falar. E aí você acha que é o falar que vai fazer a diferença. Eu tenho aprendido que não é o falar, talvez o silêncio vai falar mais alto do que muita fala. E às vezes o inimigo pega coisas que você fala e torce. Estou falando do outro. Então, é melhor você fazer o quê? Fica com dano. Deus está vendo. Lá na frente você vai ter a oportunidade de perdoar. Fica com dano, sem problema nenhum. E aí quando a gente fala de perdão, a gente pensa assim, eu perdoei Noemi, aí abraço, beijo, e aí te perdoei. Não é isso. Perdão tem a ver com o coração. O pastor falou uma frase bem legal, fala sempre, né, que é melhor você agradar um só. Sim. Que agrade a Deus, fale o que Deus disse e comandou que você fale. Isso aí. Se alguém tiver algum problema com aquilo, vai ter um problema com Deus. Sim, exatamente. Agora agradar as outras pessoas, é melhor agradar um só, como ele diz. E na caminhada, nessa caminhada sua de ética social, nem sempre o que você faz é interpretado pelo outro como deve ser. Esse é um problema. As pessoas hoje elas estão tão armadas. Já percebeu como as pessoas estão? Profissional, então. Você fala com a pessoa, você é bonita. A pessoa fala pra você, não, você já está sendo sarcástico comigo. Não, esses dias eu estou lá na escola, chega uma colega lá, e essa colega ficou um feriado, a gente ficou um tempo sem se ver. Chega a outra pra ela, nossa, você tá bonita. Ela está dizendo que eu tô gorda, né? Que isso? Então assim, existem situações assim. Sim. Essa é uma situação que o cristão ali na empresa, ele foi denunciado ao Complice. Pessoas que não sabem receber elogio, né? Tá sempre bom. Ele foi denunciado e foi mandado embora. Ele foi mandado embora. Hoje isso é um problema. Hoje tudo
tudo é assédio. Você falou? Não fala que a menina é bonita, não chega perto. Foge da aparência do mal. Para nós homens, então, isso é um perigo. Não é ela seria a aparência do mal. Que está em desacordo com alguma coisa, a pessoa chora. Fala que é sensível. Não pode ser afetado. Voltando a Jesus lá na cruz, Jesus perdoa aquele porque aquele se declarou. Não, Jesus perdoa a todos. Sim. Até aquele que negou Jesus. Sim. Mas Jesus não deixou de pagar o preço por aquele que negou ele ali do lado. Pagar o preço por todos. É interessante que a gente está falando assim, de ética, da parte da regra ser humano. Os soldados que estavam ali foram obrigados a pregar Jesus. Depois o cara chegou e falou assim, cara, esse cara era justo. Não tinha pecado algum. Não tinha pecado algum, mas ele estava sendo obrigado a pregar Jesus na cruz, sabendo que ele era justo, e eles mesmo assim não aceitaram Jesus ali como isso. Tiveram oportunidade. Léo. Essa é a nossa grande decepção como crente. Ele falou, em perdoar, eu perdoo, será que vai modificar? E se a pessoa não modificar, eu tenho que continuar amando. Aí, olha bem, qual é para mim o texto clássico que define essa situação? Se depender de vós, tenha paz com todos. Às vezes a paz não vai depender de você, vai depender do outro. E o outro não quer paz com você, mas você tem que fazer a sua parte. Aí a questão é pessoal, é individual. Você sempre fazendo a sua parte. Nós também não vamos chamar de manter a paz, não, Senhor. Jesus deixou isso bem claro. Vai trazer divisão, com ele, com a mãe. Nós falamos da paz, mas não somos obrigados a manter aquela paz. Olha bem, olha bem. Só se você pode prega a paz para eles cai de modo diferente. É interessante. Não é obrigado a manter. É interessante. Quando eu falo de ética social em relação ao outro, a gente precisa não querer cobrar do outro aquilo que a gente é. Isso para mim é uma crise. A pessoa cobra de você aquilo que ele pensa. Não vai ser. Isso dá problema onde? Lá na família. Porque os filhos de Deus não são iguais. Você quer ver quando acontece isso? Quando morre o pai e a mãe. Por que geralmente dá problema na família? Porque cada um começa a brigar pelo seu interesse. Geralmente é assim. Claro que existem exceções, mas geralmente é isso. Né? Então, a gente precisa entender isso. Quem é o outro? Dá o tempo dele. Respeitar o tempo dele. Perdoou. Agora você precisa ficar beijando, abraçando. Tá? Não. Você trate-o com respeito, trate-o com amor, com dignidade e ponto. Né? Se vai te trazer mais arranhões ou te gerar problema para você, isso acontece dentro de casa. É melhor você então. Tem aquele irmão carnal da casa da gente e a gente se estreita com ele. Somos um. E tem aquele, esses dias eu virei com um amigo, olha bem, eu convivo pouco para conviver sempre. É assim. Porque se conviver muito vai dar zebra. Sabe por quê? E aí eu estou falando para o irmão mais ele tem um problema. Ele é um desigrejado, um decepcionado com o evangelho e tal. É o direito dele. Bem, aí entra o respeito, é o direito dele. E ele toma uma cervejinha de vez em quando. E ele vive querendo discutir Bíblia comigo. Mas eu não quero discutir Bíblia com ele. Porque eu sei onde ele quer chegar e aonde ele quer chegar eu não quero. Irmão, nem todo mundo te abraçando. Eu vou discutir. Você sabe o que eu fiz? Aí eles, você veio, eu fiz uma rabada, você veio aqui comer. Chamei meu sobrinho comigo, mais velho, vamos comigo, Mário. Aí chegou lá, comemos a rabada e eu tô sentindo ele alfinetando, querendo debate. Não, porque Caio Fábio diz isso, que não sei, mas em gente, e vai pegando textos assim. E aí, por que eu tô falando isso? Eu não tô expondo ninguém aqui. Dá um abraço nele e cai fora. Estou falando aqui. Sabe por quê? Para a gente aprender. Porque talvez isso acontece lá. Famílias não são diferentes. Né? E aí, às vezes, o que o outro quer discutir já está resolvido. Coisa resolvida não tem debate. Concorda comigo? Coisa resolvida não tem debate. Então, eu já estou resolvido. E ele também já está resolvido. Então eu oro por ele para ele que seja salvo. Ele precisar de mim, estou aqui. E ele é meu patrão, hein?
Ainda tem essa, entendeu, patrão? Eu trabalho com ele. E aí, isso chega aonde às vezes? Lá no trabalho. E eu faço o quê? Fico com dano. Né? E aí começamos a almoçar. E ele alfinetando, e a cerveja, e alfinetando. E ele vai bebendo, ele fica quente. Ele fica quente. Tem gente que bebe e fica quieto. Ele quer discutir. Aí, quando ele começou, alguns momentos era tanto, e eu falava assim, não, Dilei, mas não é por aí. A Bíblia fala, não. Aí ele ficava nervoso, aí eu fui debaixo da mesa, assim, dei um chute no pé do meu sobrinho, Mário. Eu falei assim, aí Mário, aí o Mário, meu sobrinho, Ti, eu tenho que trabalhar. Deixa agora. Saí fora. E aí fiz o que você falou. Voltei lá mais. Vai fazer 10 rabadas, eu não vou. Entendeu? Por quê? Eu sei que ele quer. Então, olha bem, a gente precisa fazer o quê? Fugir da aparência do mal. E aí a gente mantém um relacionamento super tranquilo, saudável. O filho dele vai casar, ele está feliz da vida, me ligou e quer que eu vou antes, e eu vou antes. Aquele momento dá para viver ali? Vou viver ali. Vai ter mais gente? Agora, ir na casa dele, comer com ele para discutir Bíblia? Não, eu não preciso disso. Então, isso é o que, gente? É usar de sabedoria. Porque você... Não, isso é porque eu peço a Deus que me dá sabedoria todo dia. E acho que é o pedido de nós todos. Né? Então existem aqueles que você pode conviver muito estreito, estar ali todo dia, e tem aqueles que não podem. Tem aqueles que vão entrar no portão e vão ficar no portão. Tem aqueles que vão entrar, pode chegar à varanda. Tem aqueles que podem sentar à mesa e tomar um café. E tem aqueles que não podem nem chegar. Isso é geral. Eu estou falando a partir da nossa casa. Né? Isso é sabedoria. Dar o limite. Nós falamos disso aqui antes. Limite. Conduta de comportamento. Saber até onde eu deixo o outro ir na minha vida. Até onde o outro entra no meu coração. Às vezes, você deixa a pessoa invadir o coração. Sem reserva. O que vai acontecer no final? Um risco de doença. De machucar. Então a gente precisa dar limite. Isso não é ruim, isso é saudável. Né? Então, no relacionamento com o outro, isso é muito importante. E a medida é o amor. Aqui, ó. A medida é o amor. Ame-o. Faça a sua parte. O que você vai dar conta é a Deus. É o que o Marco falou, você tem que estar bem com ele. E fazer o máximo que você puder para estar bem com o outro. Né? E aí, para a gente fechar essa parte, Filipenses 2, 3 e 4. Quem pode ler para mim rapidinho? Nada passar por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Isso aí. Né? Se eu considero que o outro é importante e eu devo amá-lo, ponto. O que vai ser a consequência disso? Respeito. Respeito é consequência. Respeito na imposição. Esse texto aí, eu acho que é o nosso maior problema hoje, é considerar o outro maior do que a gente. Sim. Porque nós sempre achamos mas tem, melhor. E tem o outro lado também. Às vezes eu sempre me acho maior que o outro. Esse é um problema. Esse é um problema. Né? Porque eu quero ser maior. É o eu, é o eu, é o eu. Isso faz parte do ser humano. É por isso que é Cristo que tem que aparecer na gente. Sim. E aí, aquele texto que a irmã começou a ler, e Tiago diz: por que existe os problemas entre a gente? Porque cada um querendo ser mais forte que o outro, querendo dominar, querendo impor, né? Esse é o problema. Mas para a gente ir terminando, que já tem quase 1h30 aí falando, existe uma outra ética que é a ateísta. Vocês acham que é o que isso? Hã? A gente precisa falar muito disso? O que vocês acham? Como deve ser o meu relacionamento com Deus? A cruz, ela diz de um relacionamento vertical, o relacionamento meu com Deus e o relacionamento meu com o próximo. E aí entra naquilo que a gente falou. Tem que ter coerência o que eu falo para o que eu faço.
Será que lá onde eu moro as pessoas me veem como um servo de Deus? Será que onde eu estou inserido no meu trabalho, as pessoas me veem como um servo de Deus? No meu trato, no meu comportamento? Né? Na igreja, no mundo secular, na minha casa? Como que eu trato a minha esposa, meus filhos? Como que se dá isso? Né? Isso precisa ser uma real na vida da gente. E aí, quando Paulo vai tratar, eu queria que você abrisse aí Romanos 12, 20 e 21. Desculpa, falei o texto errado, tá? Não é esse não, viajando aqui. Marcos 8:34. É Marcos 8:34, desculpa. O preço de manter essa cruz aqui real na vida da gente é o que esse texto vai dizer, e nós vamos ler juntos todos. Vamos lá? Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Preste atenção numa coisa. Essa ética aí, ela vai tratar da devoção do homem com Deus. E há uma condição para esse trato. Qual é a condição? Negar-se a si mesmo. Porque o meu eu, ele não pode entrar numa competição, se eu posso usar essa palavra, com Deus. Ou Deus habita em mim, e aí eu tenho os frutos do Espírito, ou a carne, o meu eu, habita em mim e eu tenho os frutos da carne. O que sobressai em mim? É um texto que para mim é o termômetro da vida cristã. Fruto da carne e fruto do Espírito. Então, o que precisa prevalecer na nossa vida? A presença de Deus. O resto é consequência. Eu não faço as coisas para ser salvo. Eu sou salvo e daí eu faço. É o contrário. Então, às vezes a gente fica nessa luta de querer fazer, como se Deus precisasse de nós. E a gente quer fazer. Não é assim. Não estou falando que você pode fazer muitas coisas, não é isso. Mas, para ser salvo, Jesus já fez a parte dele. E eu já me arrependi, já me entreguei. Agora, como salvo, eu preciso me comportar como tal. E aí que está o grande desafio, né, se eu posso dizer assim, dessa vida cristã. Lá em casa a gente fala muito com as crianças, tanto a Raquel quanto eu e a Raquel fala muito com eles. Você está alimentando mais quem? Isso aí. Existem dois Zé Augusto dentro de mim. Existem dois Zé Augusto dentro de mim. O Zé Augusto crente, servo de Deus, e o Zé Augusto homem. Aquele que eu alimento mais é o que aparece. Eu posso te enganar aqui na frente, porque máscara a gente usa por um tempo. Mas uma hora cai. Aí se você chegar lá embaixo e conversar com o Juquebede, ela vai falar assim, poxa, eu queria conversar com você. Já viu isso? E aí conta essa história, para encerrar agora, né? Diz que um pastor morreu, o líder da igreja, não sei, o senhor lá crente morreu, e a família foi ao velório. Já ouviram essa lição, né? E aí todo mundo chora, e o filho da pessoa que está lá morta chega e fala, mas quem é essa pessoa que estão falando aí? Porque não era a pessoa que ele vivia em casa. Que ele era em casa, né? Ou senão tem outra história, né? Não, vamos morar na igreja? Vamos morar na igreja. Porque aqui papai é uma benção, tem até uma música, né? Tem, papai e mamãe. Papai é uma benção. Né? Então, é isso, né? A gente precisa, e aí fechando, ter coerência, né? Com o que a gente é com Deus e o que a gente será com o outro, será com o próximo, e seremos com nós mesmos. Né? Então eu acho que tudo começa na gente. Tem um cântico antigo que começa a começar em mim. Lembra disso? Zé, 1 Pedro 2:12, nós mostramos fala assim, ó. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorificariam no dia que receberem a sua revelação. Isso aí. Eu acho que assim, hoje, o que eu gostaria muito que você guardasse é isso aqui. Nós estamos aí nessa missão. Mostrar Cristo ao mundo. Isso vai terminar aqui no céu.
teremos uma aprovação ou uma reprovação. Né? E isso aqui tem a ver com ética cristã. Então a ética cristã ela está baseada na Bíblia. A Bíblia é a nossa, é onde estão os nossos princípios. Esses dias minha filha chegou para mim com essa polarização política aí e falou assim: pai, você sabe que as escolas bombardeiam, né, em relação a isso. Jesus era direita ou esquerda? Aí eu, não, Jesus nunca foi direita nem esquerda. Jesus ele fala de princípios e valores. Não, né? Então você olha princípios e valores lá, né? Olha lá e define com quem você vai votar. Porque a gente não tem como mandar, né? Mas você pode orientar. Então eu acho que a gente precisa ter coerência, né? Eu acho que vida cristã é isso. É a gente saber lidar com isso aqui. Princípios e valores bíblicos. Aquilo que é bíblico. Seja o marido que a Bíblia diz que você deve ser. Seja o filho que você diz que você deve ser. Seja o irmão que você diz que a Bíblia diz que você deve ser. Né? Amém? Amém. Irmãos, desculpa aí que te grita um pouco, se exalta, mas vai caminhando. Né? Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar pedir a Deus que nos dê sabedoria sempre. Né? Porque nós, por nós mesmos, como o Regiane disse, nós não conseguiremos. Seremos fracassados. Então, só pelo Senhor que nós conseguimos. Né? Você pode orar, por favor? Obrigada, querido, por mais que dia. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse estudo da tua palavra. Que realmente, Senhor Deus, possamos ser aprovados, Senhor Deus, no dia do julgamento. Ó, Senhor Deus, que realmente a nossa conduta, Senhor Deus, de fé e prática, ela se coloque em ação, Pai. E que possamos viver realmente esse evangelho, esse amor, Senhor Deus, que tu és. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia. Obrigada pela vida do José. Toma ele em tuas mãos, cuida dele, da sua saúde. Obrigada por cada um